E aí, bora para mais um vídeo? Cara, hoje é sexta-feira, são 7 e pouquinho da manhã. Eu decidi fazer o vídeo agora cedo para poder postar antes do vlog, certo? O vlog hoje eu vou finalizar por volta de umas 6 horas da tarde, porque mais tarde eu vou para um aniversário, então pretendo finalizar ele um pouquinho antes. Eu vou talvez ser um pouco breve, mas hoje eu quero falar sobre um assunto que eu gosto muito, certo? Tô pensando muito em começar a dividir um pouco as coisas, os assuntos, sabe? E inclusive também aplicar o branding nisso. Ou seja, ter uma roupagem para cada assunto que eu for falar, certo? Mas enfim, isso é só tô abrindo aqui um pouquinho do que eu tô pensando. Para você que não me conhece, eu me chamo Felipe com dois L's. Eu sou terapeuta, criador do método Ecoar. Eu tô numa jornada de autodescoberta já faz alguns anos, porém, nesses últimos anos, depois que eu voltei pra uma vida tradicional, porque lá em 2019, mano, eu abandonei tudo para viver na estrada. Eu acreditava que eu não poderia ter dinheiro, certo? Eu comecei a aderir a alguns hábitos e tentei, né? Falei, cara, vou me tornar milionário, vou fazer muita grana. Só que eu ainda estava muito preso no dogma da religião, eu ainda estava muito preso naquela crença de que os ricos não herdarão o reino dos céus. Hoje eu entendo que Jesus ele não quis dizer o rico financeiramente, mas aquela pessoa que acredita que já tem tudo. A gente precisa viver uma vida, cara, que tá sempre aberta para novas possibilidades. O universo, a espiritualidade é infinita. Não tem como eu aprender tudo e eu absorver tudo também. Tem muita informação que entra, fica no meu subconsciente e tá lá. Só que muitas delas a gente não tem acesso, certo? Agora, ao mesmo tempo que eu acredito que tudo é possível. Eu tô lendo Como Se Tornar Sobrenatural, do Joe Dispenza, e tá sendo incrível a experiência. É um livro muito pesado, muito intenso, uma escrita mais difícil, assim, é um livro bem difícil de digerir, mas que tem aberto muito o meu olhar para algumas coisas, principalmente em relação à espiritualidade e tudo mais. Só que voltando ao assunto aqui, eu saí porque eu acreditava que aquilo era a minha realidade, que eu precisava viver uma vida simples, que eu tinha que viver como Jesus, na rua, vivendo, sabe, da natureza, das coisas que a natureza me dá. Entrei muito nessa pira. E eu sou um cara, mano, que quando eu, de tão intenso que eu sou, todas as vezes que eu entro numa experiência, mano, eu me boto de cabeça. Não é à toa que eu tô tendo um resultado incrível com o meu emagrecimento e com o fortalecimento das minhas pernas, com o resultado. Por quê? Porque eu sou intenso. Eu tô fazendo a dieta, maluco, e eu não furo a dieta. Esses últimos dias que eu tô mais ansioso, acredito que também porque a cirurgia tá próxima, tem muita coisa acontecendo, preciso resolver algumas questões de trabalho, financeiro, eu sou muito aberto aqui, tá? Isso é uma coisa, algo que instalou em mim quando eu saí pra rua que eu ainda tô resolvendo, certo? Muito provavelmente um pouco antes. Talvez frustração por não ter dado certo nos projetos, talvez frustração por eu não ter conquistado algumas coisas na minha vida. Eu acabei criando um bloqueio em relação a trampo. Então, hoje eu tô fazendo um trabalho, se você acompanha o vlog lá com o Thiago, né, meu amigo, a gente tá fazendo umas empreitadas e lavando casa ali, hidrofugando. E pra mim, cara, tá ok, certo? Só que chega num momento que trava, eu já tô assim, de saco cheio, já quero fazer outra coisa. Eu sou uma pessoa que eu tô o tempo todo querendo fazer novas coisas e esse é o meu maior problema. Se eu não focar em algo, eu não vou conseguir chegar nos meus resultados. Ao mesmo tempo que eu criei uma mentalidade hoje que eu preciso fazer grana, independente de como seja. Eu vou encontrar algo que de fato ecoe comigo e que eu consiga manter. O ponto principal, o meu maior sonho é viver das terapias. É poder ajudar as pessoas a encontrar a real identidade e criar rotinas, criar hábitos que ecoam com quem ela é. Os hábitos que eu estou tendo hoje, eles ecoam comigo. Primeiro eu mudei a minha identidade, primeiro eu me identifico como uma pessoa que treina, que faz exercício, que fortalece, que vai fazer o Ironman, para aí sim aderir os hábitos.
Você é os hábitos que você tem todos os dias. Mas eu acredito, e funcionou para mim, que primeiro eu preciso trabalhar na minha identidade. Isso é um conceito dos hábitos atômicos. É um dos livros que eu uso como base aqui nos meus estudos e na minha metodologia. Só que o fato de eu ter saído lá na rua, velho, de eu ter abandonado tudo, de eu ter tido essa experiência, fez com que eu chegasse nesse ponto hoje que, cara, eu busco aquilo que de fato faz sentido pra mim e tô buscando ainda. E tá tudo certo, beleza? Agora, qual que é o ponto principal que eu quero chegar aqui? Percebe que quem criou toda a minha realidade, mano, fui eu. Eu criei tudo que eu tô vivendo hoje. Eu não posso culpar terceiros, eu não posso culpar o meu pai, eu não posso culpar a minha mãe, eu não posso culpar a minha mãe biológica que fez o que ela fez, né? Pra quem não sabe, a minha mãe, ela decidiu encerrar a vida mais cedo, né? Tem algumas políticas aqui do YouTube, então você já entendeu o que aconteceu. Por muito tempo, eu culpava essas pessoas. E tudo na vida é frequência. E uma das leis herméticas que eu sou apaixonado é que tudo é mental. Você cria a sua realidade. Quando eu decidi ir pra rua e eu fui intenso naquilo, cara, eu de fato vesti a roupagem do hippie e vivi o extremo dessa experiência. Eu dormi em casa abandonada, eu viajei de bike por 12 dias, eu pedia comida nos restaurantes, eu comia muitas vezes o que sobrava, eu aprendi a viver com pouco. Isso instalou uma crença e criou uma frequência na minha vida que foi muito complicado no início de sair e eu ainda tenho alguns resquícios disso. De novo, um dos motivos que eu tenho tanta dificuldade com o trabalho hoje é porque eu criei essa mentalidade que eu preciso fazer algo que eu me sinta bem, que tá tudo certo e eu tô desconstruindo isso. O trabalho com o Thiago, mano, é para desconstruir. Eu preciso aprender a criar conforto no desconforto, certo? Se tudo é frequência, muitas das vezes você vai precisar se adaptar à frequência que você está inserido. É a ambiência, são as pessoas que você tem por perto. E se você não muda a sua mentalidade, a sua identidade para conseguir dar conta disso, tu surta. Uma das coisas que tem acontecido nesses últimos meses é que tem sido as minhas melhores experiências com a falta de dinheiro. Agora tudo vai fazer sentido porque a gente vai entrar nesse ponto onde eu sempre trago 3 reflexões muito importantes. A primeira reflexão de todas é o que eu já falei. Tu cria a sua realidade, certo? O todo é mental. Ou seja, o real para você é aquilo que você imagina e que você tem na sua cabeça. Eu criei as minhas realidades de acordo com as experiências que eu vivi e de acordo com a intensidade que eu entrei naquela frequência. A frequência de estar na rua, de viver como hippie, de vender um artesanato, no início não foi fácil. Eu demorei para me adaptar. No começo, cara, eu tinha vergonha, eu tinha medo, eu tinha insegurança. Teve uma vez que eu vi uma ex-namorada minha no metrô, eu saí correndo para ela não ver eu naquela situação. Enquanto eu não aceitava aquela realidade, foi muito difícil. Mas depois que eu aceitei, as coisas ficaram muito mais leves. Ou seja, primeiro você cria na sua mente para depois você viver. Enquanto a minha mente estava naquele lugar onde eu tenho vergonha, eu tenho insegurança, eu não consigo viver isso aqui, é difícil, eu não conseguia viver. Então foi um caos. A gente precisa aprender a viver no caos, porque quando você se adapta àquela frequência, as coisas ficam mais leves. Só que o segundo ponto que eu quero trazer para você é o seguinte: primeiro, você cria. Segundo, muitas vezes essa criação não é sua. Então é importante você aprender a identificar o que é seu e o que não é. Eu estava conversando com o Rafa e, cara, uma das coisas que sempre foi muito complicado para mim é que eu criei a realidade de que o dinheiro, sem o dinheiro, a minha vida se tornaria um caos. O Rafa, ele trouxe essa mesma reflexão. E como eu já tinha vivido por isso, eu falei assim, irmão, olha para isso. Por quê? Quando você dá força para essa realidade, você torna com que isso se torne real. Quando você dá força para essa imaginação, para essa crença, isso se torna uma realidade. Só que essa realidade, essa crença que você criou, na verdade, ela pode não ser sua. Então você está vivendo a realidade de outra pessoa. Muitas vezes essa realidade ela vem dos nossos pais, ela vem da nossa cultura, ela vem da nossa família. Tudo que você cria é criado de acordo com as experiências que você teve, com a identidade que você tinha antes. Percebe que a identidade ela é algo que é mutável, mano.
Você não precisa e não é obrigado a viver isso para sempre. Então, primeiro, você cria a sua realidade. Segundo, você cria a sua realidade de acordo com as experiências que você teve. Então, você tem a possibilidade de enxergar que aquilo não é seu. Quando você consegue ter essa consciência, você consegue mudar a sua realidade. Para você ter essa consciência é muito simples, mano. Basta você olhar se aquilo de fato ecoa com você. Como assim? Pega todas as crenças que você tem, certo? Que você tem consciência, principalmente. Escreve num papel, mano. Eu vou trazer aqui um exercício prático. Escreve no papel quais as crenças que você enxerga que você tem. E aí você olha para elas no papel. Por que no papel, mano? É muito mais fácil de você visualizar. Eu amo escrever porque eu consigo colocar para fora tudo aquilo que eu tô sentindo, tudo aquilo que eu vejo que é real para mim hoje. E aí eu percebo, opa, isso aqui, cara, não me cai muito bem. Então a ideia quando você escreve as suas crenças é que você olhe para elas e fale, isso aqui, mano, me atrapalha. E olha com um olhar, mano, lembra que eu falei, velho? O rico que Jesus está falando é aquele que já sabe de tudo, é aquele que já tem tudo, é aquele que acredita que já tem tudo. Então quando você olha para uma crença pensando que você já tem tudo, que está tudo certo, você descarta a possibilidade daquilo estar te atrapalhando. Você precisa olhar agora com um olhar neutro. Quais são as vantagens que eu tenho de ter essa crença? Quais são as desvantagens que eu tenho de ter essa crença? Quando eu olho para a questão do dinheiro, a falta de dinheiro transforma a minha vida num caos, maluco, eu tô afirmando de que quando eu não tenho dinheiro tá tudo um caos, velho. Isso não tá certo. Isso não tá certo. Você pode ter uma crença positiva. Você pode pensar, por exemplo, que a traição ela é algo que não cabe na sua vida. Essa é uma ótima crença. Por quê? Porque eu não acredito que trair é algo correto. Eu não gosto de me juntar às pessoas que traem. Eu penso o seguinte, mano, se um cara trai a esposa, ele é capaz de trair qualquer pessoa. Se ele trai a pessoa que tá na cama com ele, que dorme com ele, que compartilha a vida com ele, que tem uma família com ele, ele pode trair qualquer outra. Então, essa minha crença, mano, de que, tipo, isso é uma coisa completamente errada e de que eu não aceito, ela me blinda. Ela cria limites. A crença, ela te ajuda a criar limites. Então, essa segunda dica que eu tô te dando, de você analisar as crenças que não são suas, ou às vezes que não fazem mais sentido pra você. Às vezes você que desenvolveu mesmo por experiências. A gente cria experiências de acordo com a nossa memória de significado, certo? A gente cria traumas e crenças de acordo com a memória de significado. Essa memória de significado, ela é criada a partir de repetição ou forte impacto emocional. Às vezes, de fato, não foi a sua família ou alguém, mas se sofreu um acidente, você pode pegar e pensar assim, cara, nunca mais eu vou dirigir um carro, porque se eu dirigir, eu vou sofrer um acidente. Você instalou uma crença ali. Então, essa crença, ela é sua. Você vai olhar as crenças que são suas, mas não fazem mais sentido, ou crenças que não são suas, que foram instaladas porque seus pais repetiram algo pra você, ou tu sofreu um forte impacto emocional na sua família, na sua cultura. Quando você olha pra isso e fala assim, bom, isso aqui é estranho na minha vida, entra o terceiro passo que eu vou te dar agora, velho. Tu vai escrever a sua nova realidade. Escreve. O dinheiro, a falta de dinheiro transforma o caos da minha vida. Você vai substituir, certo? O dinheiro traz solução. O dinheiro, ele é limpo. O dinheiro, ele é maravilhoso. Crie realidades que ecoem com quem você quer ser. Porque um dos pontos mais importantes que eu estou trazendo aqui no método e toda a minha experiência é que eu já sou quem eu quero ser no futuro. Eu não acredito mais naquela frase fake it until you make it. Eu acredito que você tem que ser antes de estar. Eu mudei um pouco esse meu conceito, essa minha crença em relação a isso, porque eu estou sendo algo. Eu estou sendo um atleta, certo? Eu estou, é a minha realidade agora, beleza? E para eu estar, eu preciso ser antes. Eu não sei se faz sentido isso que eu comecei a criar na minha cabeça, mas pra mim tá fazendo. Não sei se faz pra você, né? Mas pra mim faz. Por quê?
eu ainda não estou um atleta. Eu ainda não estou competindo. Eu ainda não estou fazendo Ironman. Eu ainda não estou nesse lugar, mas eu já sou, cara. Eu já me considero um atleta. E é por isso que eu estou tendo os hábitos que eu estou tendo. As suas crenças, elas vão mudar os seus hábitos. E os seus hábitos vão mudar quem você é. Mas você precisa ter esses hábitos para estar essa pessoa. Entende? Eu não vou estar um atleta, eu não vou estar competindo se eu não correr, se eu não treinar, se eu não fizer o que os atletas fazem. Só que eu não vou chegar nesse ponto se eu não mudar as minhas crenças hoje, se eu não ser essa pessoa hoje. Então por isso que é muito importante. O primeiro ponto, vamos lá, voltar de novo aqui. Primeiro, tu tem que entender quem você quer ser. Qual que é a identidade, a frequência que você está inserido e que você quer entrar. Se você hoje está vivendo uma vida que não faz sentido para você, escreva as suas crenças. Eu sei que você está incomodado porque a maioria das pessoas vive pelos outros. Então se você está incomodado, escreva por que você está incomodado. E aí sim, escreva a sua realidade nova. Escreva quem você quer ser, escreva quem você quer estar. Quem você quer ser hoje para estar no futuro. Eu não vou, da noite pro dia me tornar aquilo, mas eu vou me tornar aos poucos. E aí a gente consegue entrar também em tudo aquilo que eu venho falando aqui. O mínimo bem feito, ele é muito melhor do que você não fazer nada. Ele é muito melhor do que você fazer de qualquer jeito. Não é o mínimo de qualquer jeito, é o mínimo bem feito. Então quando você escreve a sua nova realidade que você quer estar, a nova frequência que você quer entrar, você começa a fazer coisas para de fato estar naquela frequência. Por quê? Voltando na questão da espiritualidade, para você estar naquela frequência, você precisa entrar nela. E para você entrar nela, você vai ter que aprender a surfar essa onda. O que é frequência, Frequências são ondas, certo? E a forma como essa onda ela caminha, ela ondula, a velocidade dela determina a frequência. Então, cada pico de onda, a distância é um hertz, certo? A frequência hertz é a velocidade, ou seja, quando é muito rápido, a distância entre uma onda e outra é muito curta. Então, vamos lá, se você estiver correndo, isso aqui é física, né? Você está num carro acelerado, vamos colocar uma bike, que é mais fácil, certo? Se você for descer da bike em movimento, e você não estiver preparado para isso, você vai cair, porque você não está na mesma frequência, você não está na mesma velocidade. Agora, se você consegue de alguma forma, durante ali o pedal, dar uma levantada e já pular correndo, tu vai conseguir. Tu vai conseguir manter ali. A bike vai embora, vai cair, tu vai continuar correndo. Por que eu tô falando isso? Porque funciona da mesma forma para os hábitos, para a frequência que você quer entrar, para quem você quer se tornar. Você precisa entrar naquela frequência, você precisa entrar naquela velocidade para você de fato estar naquela frequência. Então é por isso que quando você observa a situação que você está, entende que você não quer estar ali, entende que você precisa modificar, quando você escreve e entende o porquê que você está naquela frequência, qual que é a sua velocidade agora? Que velocidade que você está? Você consegue se adaptar para a nova velocidade. Você olha para onde você quer chegar, você olha o que você escreve o que você precisa fazer e aí você tem uma noção de qual velocidade que você precisa começar para chegar naquela. Ficou um vídeo meio diferente hoje, né, isso é algo que eu gosto muito e que eu estou estudando para poder tentar trazer exemplos melhores, porque a espiritualidade para mim sempre foi algo do sentir. Eu nunca trouxe ideias e conceitos mais firmados, mais sólidos para poder explicar de uma melhor maneira e agora estou estudando para isso e eu quero trazer aqui para você. Se fez sentido, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, deixa seu comentário se foi uma ideia muito louca, se fez sentido, se não fez. Eu vou começar a lapidar melhor essa ideia aqui e trazer um pouco, vou dividir esses conceitos, de espiritualidade, corpo, mente, alma e espírito, certo? Porque esse é o método Ecoar. Então talvez eu traga 4 conceitos diferentes, 4 ideias diferentes, 4 roupagens diferentes, branding diferentes para poder explicar tudo isso. Mas esse é um conceito que eu estou estudando mais para poder
perdão, para poder melhorar aqui o meu conteúdo com você e tentar chegar em novas pessoas, espalhar melhor a minha ideia e o meu conceito do método EcoAir. Eu não quero trazer só o sentir, eu quero trazer ideias mais sólidas, mais concretas, certo? Mas é basicamente isso. Então, as duas principais dicas aqui que você tem que pegar, mano, anota todas as crenças que você tem, o porquê que você tá nela, o porquê que não faz bem e quais são as crenças que você quer trazer para sua vida. Qual é a nova realidade que você quer viver? O todo é mental, mano. Você vive a realidade que você cria na sua mente primeiro. Então, se você cria uma realidade de que as coisas estão difíceis, de que as coisas não estão dando certo, de que você não é produtivo, você vai viver isso. Não é aquela aceitação tóxica, sabe? Ai, tá tudo lindo e maravilhoso. Não, não tá tudo lindo e maravilhoso. Tudo bem você tá no caos, mas você precisa criar, olhar pra isso, falar, mano, não é a realidade que eu quero viver e eu vou sair desse lugar. Eu vou sair desse lugar aqui, mano, porque não tá me fazendo bem. O que eu preciso fazer hoje? E aí tu começa com o mínimo, mano. Fechou? Essa é a ideia, mano. Eu vou tomar meus multivitamínicos aqui, vou tomar meu café, vou escrever, vou sair pra trabalhar, vou começar mais um dia. Espero que você tenha de fato gostado desse conteúdo, um conteúdo diferente. Tô muito feliz com tudo que tá acontecendo na minha vida. Eu acho que eu tinha começado a falar sobre uma coisa, né, mano? Então, só pra finalizar, esse mês foi o melhor mês em relação a lidar com o caos. Por conta do financeiro. Eu sempre tive esse problema em relação a trabalho e finanças. E essa realidade de que o dinheiro ele transforma a minha vida num caos não faz mais parte da minha vida, certo? O dinheiro ele é a solução, o dinheiro ele vai me trazer, vai me dar mais liberdade. Eu já sou livre, mano, pra viver. Só que ele vai potencializar isso. O dinheiro ele é um potencializador. Ou ele estraga a sua vida ou ele melhora a sua vida. Vai depender da forma como você utiliza essa frequência. O dinheiro é frequência também. Então, esse foi talvez o primeiro mês que eu fiquei em paz e as coisas fluíram e aconteceram. Estar em paz, mano, resolve tudo. A melhor forma de você lidar com as crenças é através da neutralidade. Então, busca essa neutralidade na sua vida que você vai ver que vai ficar tudo muito mais fácil. Fechou? Por hoje é isso, mano. Vou finalizar tudo que eu tenho que finalizar aqui para poder começar o dia. Tô muito feliz. Obrigado por ter ficado até o final. Um beijo e até o próximo vídeo.